Capítulo 22. Ao amanhecer, um grupo de 5 homens e uma criança olhavam para a entrada de uma caverna subterrânea de 2 metros de largura e 3 de altura. Ela descia além do ponto que os olhos podiam ver e estava completamente silenciosa. A passagem vai continuar por cerca de 1 quilômetro e depois vai se dividir em diferentes direções. Eu só sei em que direção as aranhas foram ontem à noite porque eu parei por aí. Luke explicou. Eu estarei na frente, o resto de vocês segue por perto. Mason ordenou e entrou, o resto do grupo o seguiu com Noah no centro. A passagem era feita de pedras e terra e não parecia muito estável e, à medida que avançavam, a luz do sol já não conseguia atingir sua posição. A passagem estava escurecendo, o que fez o grupo avançar lentamente. Mason estava sendo muito cuidadoso sobre onde pisava, pois sabia que, no ninho do inimigo, até mesmo um pequeno som poderia causar uma catástrofe. A passagem ficou maior depois de algum tempo e eles puderam ficar um do lado do outro, então eles chegaram onde a caverna se dividia em diferentes caminhos. Luke apontou para um deles e Mason entrou diretamente. Eles caminharam por cerca de 1 hora antes que a passagem se dividisse novamente. A luz era escassa e o ar estava úmido e sufocante, mas o grupo teve que esperar até que Luke encontrasse alguns vestígios das feras para decidir em que direção eles deveriam explorar. Não há vestígios conclusivos, bem, há sinais de sua passagem em todas as 4 direções. Aconselho que tomemos o mais à direita, pois parece haver luz vindo de lá. Mason pensou um pouco e decidiu seguir o conselho de Luke. Eles se moveram novamente e depois de mais 1 hora de marcha, a causa da luz fraca vinda do final do corredor rochoso apareceu. Uma grande bacia ocupava um espaço de algumas centenas de metros quadrados e, no centro dela, estava situado um lago que brilhava com uma tênue luz azul. Água que brilha? Noah ficou surpreso, ele nunca ouviu falar de nada parecido. Ele olhou em volta para ver se alguém do grupo sabia de algo. Os olhos de Mason estavam bem abertos como se sua boca pudesse cair de sua mandíbula. Percebendo o olhar de Noah, ele se recompôs e falou em voz baixa. Posso ter uma ideia do que é isso e, se estiver certo, não precisaremos trabalhar mais pelo resto da vida. No entanto, para ter certeza, devo examinar isso de perto. A atenção de todos foi despertada pelas palavras de Mason quando eles começaram a olhar para o lago com avidez. Estranho, a concentração de mana aqui parece mais alta do que na superfície. Noah podia sentir seus pontos de acupuntura desacelerando sua absorção, pois o ar tinha uma porcentagem maior de mana nele. Antes que ele pudesse investigar mais, Mason moveu-se em direção ao lago. Nas paredes deste grande espaço existiam inúmeros buracos de diferentes dimensões e no solo, inúmeros ossos pertencentes a diferentes espécies. Pernas de aranha ironclade, crânios humanos, osso que deveria pertencer a uma ovelha. À medida que se aproximavam da beira do lago, o número de restos mortais aumentava à medida que aumentava a concentração de mana no ar. Quando chegaram à margem do lago, Mason não conseguiu esconder mais sua empolgação. Sim, tenho certeza. Dentro do lago, deve haver uma bênção de mana, é um mineral lendário que pode atrair mana, o círculo interno pagará qualquer preço para obtê-lo, imagine nossas recompensas se o trouxermos de volta. Todos olhavam para o centro do lago, tentando encontrar essa pedra lendária com os olhos, mas não perceberam que o som de rastejamentos começou a ressoar na bacia. Noah foi o primeiro a prestar atenção ao som, já que seu estado de alerta e energia mental eram os mais altos do grupo. Elas estão vindo. Ele desembainhou seu sabre sem hesitação. Os homens foram despertados pelo aviso de Noah e praguejaram em voz alta quando ouviram o som vindo de todas as direções. Aranhas rastejavam para fora dos buracos nas paredes, elas eram de diferentes dimensões, pois algumas delas ainda estavam no rank 1. No entanto, pelo menos 50 delas estavam no rank 2. Não entre em pânico. Podemos ser feridos, mas podemos cuidar de todas elas. Mason gritou olhando para as centenas de bestas mágicas que o cercavam.
De repente, os ossos na margem do lago se ergueram e uma figura que estava escondida embaixo deles foi revelada. Tinha 3 metros de comprimento e 8 pernas longas e afiadas. 3 pares de olhos estavam nas laterais de seu rosto e 2 grandes presas projetavam-se de sua boca. Henk 3. Luke gritou, mas a poderosa besta não hesitou. Ele atirou uma de suas pernas em Noah, que a bloqueou, mas foi lançado voando por alguns metros. Corre! Ordenou Mason, enquanto o grupo se movia na direção de onde vinha, sem se importar com as aranhas em seu caminho. Noah deu um pulo e o seguiu um pouco atrás. Porra! Minhas mãos ainda estão tremendo com aquele golpe e acho que meus sabres quebraram um pouco. Por que caralhos eu não cheguei a essa conclusão? Era óbvio. A única razão pela qual uma besta mágica seria tão altruísta é porque algo mais poderoso do que elas lhe deu uma ordem. Eu sou tão estúpido. Tenho que correr. Ele correu através da horda de aranhas como se fosse uma sombra, agachando-se e pulando para evitar suas pernas. Os outros guardas já haviam alcançado a passagem e estavam brandindo suas armas para forçar o bloqueio das aranhas. Quando Noah chegou, eles já tinham ido e novas aranhas vieram para bloquear sua fuga. Sem perder tempo, ele atacou da melhor forma que pôde e matou 2 aranhas de Henk 2 na hora apenas para continuar a acelerar em direção à passagem. Dentro dela, mais aranhas rastejavam para fora das paredes usando suas pernas poderosas para obstruir a estrada, mas Noah não se importou. Ele as deixou arranhar e cortar sua pele para não perder tempo. Quando chegou ao local onde estava a primeira passagem, Balor estava lá se preparando para entrar. Ele não parecia ter boas condições, já que vários ferimentos cobriam seu corpo gordo e o sangue fluía deles. Ele olhou para Noah correndo em sua direção e sorriu. Não se preocupe, jovem, com certeza contarei a todos sobre sua corajosa tentativa de conter aquelas feras para permitir nossa fuga. E não se preocupe com sua mãe, com certeza vou consolá-la adequadamente, hein? Os olhos de Noah se arregalaram ao ouvir essas palavras, mas ele só pôde olhar quando o homem à sua frente ergueu os martelos e atingiu a parede ao lado. As paredes da passagem não aguentaram o impacto e desmoronaram na frente dele, enquanto Balor acelerava do outro lado. Não ou... Um grito áspero saiu da boca de Noah quando sua única saída foi destruída na frente dele. Porra! 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 Foda-se, seu porco inútil, se algum dia eu sair daqui vivo, vou me certificar de matá-lo pessoalmente. Ele não pôde conter suas maldições. Enquanto isso, as aranhas continuavam vindo em sua direção, deixando-o sem tempo para o desespero.